Deidade, quinta parte. O Logos mostrando sua criação. Culto realizado no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. Ouçamos nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Senhor, aqui está a tua Bíblia aberta e essas palavras têm sido lidas. São palavras apenas, mas são as tuas palavras. E o Senhor disse que passaria os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passaria. Portanto, Pai, que nesse instante a tua palavra mais uma vez se manifesta em nós, se encarna em nós, se cumpra em nossas vidas. Porque quando o homem vê a Bíblia se cumprindo, ali ele se redime, ali ele se sente redimido diante da presença do Senhor. Ajuda-nos nesse dia mais uma vez para compreendermos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Nós pedimos em teu precioso nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. O Logos mostrando a sua criação. Eu gostaria de iniciar com vocês, lendo aqui um pouco na mensagem, o desvelar de Deus. Se vocês puderem ir anotando o versículo, o parágrafo, para vocês estudarem depois, compararem depois, porque quando eu quero saber sobre um determinado assunto, eu vou nas Escrituras e vejo onde aquilo está, o que foi falado sobre aquilo. Se não conseguir entender a explicação, então eu procuro nas mensagens o que um homem indicado de Deus falou sobre aquele assunto. Aí eu posso ter uma ideia do que aquilo significa. Se mesmo assim eu não entendi, então é hora de dizer, Senhor, me revela isso, me mostra isso, porque eu preciso saber. Amém? E a verdade, estamos falando sobre esse assunto, pregadores têm pregado sobre isso, porque entre o povo de Deus há uma grande necessidade de entender essas coisas, de compreender um pouco sobre aquele a quem nós gastamos, vamos dizer assim, uma boa parte do tempo da nossa energia rendendo-lhe culto. Você se ajoelha, você ora, você cultua, você vem à igreja, você medita, você adora a Deus. Então você precisa entender o que é isso, que Deus é esse que você adora. Porque por não compreenderem a Deus, as pessoas estão adorando o diabo, estão adorando a Deus. Estão prestando cultos a determinadas entidades, a determinadas divindades, e acham que estão adorando a Deus. Entendem? E com todas essas uniões que têm acontecido, tudo aquilo, todos aqueles títulos da divindade, é colocado em outros deuses, em deuses pagãos, em deuses que vieram do paganismo, em deuses que vieram, deuses africanos, deuses da macumba, do espiritismo, e tanta coisa, como São Sebastião, o homem que dizem que foi sacrificado com frestas e tudo. Você sabe, essas pessoas eram cristãs, e a igreja os matou a cada um deles, e depois canonizou como santos. Então, enquanto a Igreja Católica o adora como São Sebastião, no candomblé ele já leva o nome de Oxóssi. E a mesma estátua, a mesma imagem eles adoram lá. O Criador eles adoram como Oxalá, Jesus como Oluru, entende? E assim vai as coisas. E como dizer, é Deus mesmo, é o mesmo santo lá. E se chegar ao ponto, como em algumas cidades, quando eles fazem suas festas, eles se reúnem, tantos aqueles que são possuídos por entidades, como também aqueles que dizem estar adorando a Deus. Como na Bahia encontramos missas em conjunto, Senhor do Bonfim, e tanta coisa quando eles se reúnem, e
todos dizem que estão adorando a uma entidade. Mas que entidade é essa? Os evangélicos, de um modo geral, também dizem que estão adorando a Deus. Um Deus com 3 cabeças. Agora, se são adorações que não combinam com as Escrituras, vocês acham quem está recebendo essa adoração? Se é uma adoração vã, se é uma adoração falsa. Então, o diabo que ele quer é ser adorado. E a maneira dele receber a adoração, porque ninguém vai se prostrar nos pés de Satanás para lhe adorar. Mas a maneira que ele recebe a adoração é deturpando na mente das pessoas uma ideia falsa do que seja Deus. E aí você adora ao diabo pensando que está adorando ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, a verdadeira crença sobre Deus vem de judeus. Jesus disse que a salvação vem de judeus. E eles adoravam ao Deus único. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o Senhor único. E ele diz, olhe que eu sou o Senhor, e não há mais nenhum Deus comigo. Porque só existe um Deus. Este Elohim, Jeová, o Criador de todas as coisas. A deidade é a mais importante revelação, veja, a mais importante revelação para nós, nessa hora. E de fato, meus amigos, o irmão Branham disse que é a maior de todas as revelações. A revelação sobre a deidade. Porque você não pode pôr a sua base, a base é onde se constrói, o alicerce, até que você creia naquilo. Você precisa primeiro crer. Quando você crê, você está estabelecendo ali a base. E doutrina é forma de crer. Então, esse crer é você ter uma base doutrinária para estar fundamentado. Porque aí você pode dizer, eu creio nisto, por isso eu ajo assim, por isso eu sou isso, porque é assim que eu creio. E a base, o fundamento, eles têm que ser apostólico, profético. Então, como os apóstolos criam? Como os apóstolos ensinaram? Se queremos ter uma base fundamental naquilo que é verdadeiro, nós precisamos procurar saber como era a base apostólica. Porque essa é a base doutrinária onde você estabelece a sua fé. A sua fé tem que estar estabelecida naquilo que é correto. E hoje nós vemos, o discípulo amado diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, porque é a base, o ponto principal, é o alicerce. Quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Imagine você, não ter Deus está morto, porque o Deus é o diabo, ou morte ou vida, não tem meu Deus, ou céu ou inferno. Não existe um purgatório intermediário, ou uma coisa ou outra. Quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então a chave essa é o fundamento da doutrina. E é a doutrina de Cristo. E quando você tem a doutrina de Cristo, então você tem a Deus. Então essa doutrina de Cristo, os apóstolos tinham. Os apóstolos tinham. E se doutrina é onde você tem a base para você firmar sua fé, porque doutrina é forma de crer. Uma pessoa que recebeu a revelação da doutrina de Cristo foi Pedro. Quando disse, não tu revelou a carne e sangue, mas teu Pai. E que revelação foi essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi ali que a igreja ficou fundamentada. Quantas vezes você já leu a mensagem, a revelação de Jesus Cristo? Hoje o mensageiro de Deus nos ensina que a revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. É aí que está. Ele se revela, ele se mostra. E, se não tivermos cuidado, passamos por alto isso. E não conhecemos o que é a doutrina de Cristo. Esse fundamento, esta rocha inabalável, que é a revelação onde a igreja tem que estar edificada, fundamentada. E quando vem a revelação para ele, ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus Filho. Então, se alguma vez alguém negar isso, negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não venha dizer com isso que está crendo que Deus é um, que você está indo para o extremo dos unicistas. E o profeta não era unicista como a denominação unicista. O profeta nos diz que
propósito do ministério do sétimo anjo mensageiro foi para revelar os mistérios de Deus. O único propósito de haver o sétimo anjo. Os mistérios de Cristo, ou o ministério do sétimo anjo, é unicamente um mistério de Deus. Então, como encontramos em Apocalipse 10, se o mistério de Deus é o ministério do sétimo anjo, este é o mistério principal que ele viria nos revelar a respeito da deidade suprema. Então precisamos entender agora isso. Quando ele pregou a mensagem, Senhor, é este o sinal do fim? Ele disse assim, eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3 e 14. Apocalipse 3 e 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Este é o mesmo Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo. Recorde. Agora permita-me ler. Veja, onde eu posso ler? Agora, este era o sétimo anjo. Porém, nos dias da voz do sétimo anjo, versículo 10 do Apocalipse 10, 7, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado como ele anunciou aos seus servos os profetas. Agora notem que esse foi um anjo, e é o anjo da sétima era da igreja, porque aqui diz que o sétimo anjo é o da sétima era da igreja. Porém, se desejam ver onde está esse anjo, vejamos em Apocalipse 3 e 14. Ali vemos que é o anjo da igreja de Laodiceia. Agora vocês recordam, quando isso foi falado, os anjos e as eras da igreja, e agora isso encaixa perfeitamente com os 7 selos que virei a pregar. Isso ele está comentando em 1962. A mensagem, senhores, a este tempo. Agora, meus amigos, o irmão Branham nos aponta que o ministério inteiro desse sétimo anjo é um propósito, e esse é revelar os mistérios de Deus que nós encontramos em toda a Bíblia, que inclui a revelação mais importante de todas. Porque sem a revelação da deidade, você não tem a revelação dos 7 selos. Porque dentro da revelação dos 7 selos, você encontra o Cordeiro indo até o que está sentado no trono do Maurício. Então ele nos diz que Jesus, o profeta nos ensinou, quando ele fala a respeito desse mistério, ele diz que Jesus tinha dito, ele cita as palavras de Jesus, que isso não é para todo mundo saber esses mistérios. Você lembra dessas palavras? A vós os é dado conhecer. A ele, não. E ele define para nós o que é mistério. Que o sétimo anjo viria revelar. O próprio sétimo anjo diz quais são os mistérios que o sétimo anjo revelaria. Senhor, é esse sinal do fim. Ele diz, escutem bem. O solicito parágrafo. Tá? E quando se tem fartura, aquilo traz fastídio. Quanto mais comida desse cara, mais as crianças se tornam fastidiosas. Querem enganar a boca com bala, com biscoitinho, com coisinha. E o alimento sobe e fica para lá. Já tem lá, está lá mesmo. Mas veja o guri faminto da roça, que não é acostumado a ter o pão ligado, não é acostumado a ter o açúcar, não é acostumado a ter o arroz, o feijão, a carne. Eles estão preocupados, eles não podem ter comida. Se vai na casa do vizinho e encontra um cheiro gostoso, meu Deus do céu, sem dar nó nas tripas. O desejo é comer aquele cheiro com farinha seca. Não fosse expressão. Mas quando se tem tudo em casa, aí fastidio. Já está lá.
psicológico até. Agora escutem bem. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era da igreja. Veja, nos dias, agora aqui, nos dias após o sétimo anjo, quando ele começa a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará. Agora, ao soar da trombeta desse mensageiro, o sétimo anjo, ele está tocando sua mensagem para a igreja de Laodiceia. Note seu tipo de mensagem. Agora, não foi para o primeiro anjo, a ele não foi dado isso. Nem ao segundo anjo, terceiro, quarto, quinto, sexto, porém é o sétimo anjo que tem essa classe de mensagem. E o que foi? Notem bem seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. O sétimo anjo está concluindo todos os mistérios que foram deixados assim soltos, sem conclusão. E um desses é o mistério da deidade suprema. Não ficou concluído. João combateu as heresias do dia que negavam esta divindade, que não posicionaram direito, e Irineu escreveu sobre os seus tratados sobre heresia, a respeito desse assunto, e William Branham veio confirmando a mesma doutrina do primeiro século e combatendo em nossos dias a mesma heresia, e muitos irmãos da mensagem não compreenderam o que o profeta estava explicando. E pois muitos estão entrando na mesma heresia daqueles gnósticos ou agnósticos do primeiro século. O sétimo anjo está concluindo todos os mistérios que foram deixados assim soltos sem conclusão, através de todas essas organizações e denominações. O sétimo anjo reúne e conclui todos os mistérios por completo. Agora, isso é o que diz a Bíblia. Ele conclui o mistério do livro escrito. Agora, revisemos alguns desses mistérios, se você deseja anotar. Primeiro, leremos o que diz Scofield. Dr. Scofield é um dos tradutores da Bíblia Sagrada. A Bíblia Scofield. Em Mateus 13, se você os quer apontar, sim, se tem uma Bíblia Scofield aqui, pode ler o que ele pensa que são alguns dos mistérios. Agora veja, no verso 11, ele respondendo lhes disse, porque a vós, aos discípulos, a vós lhes é dado saber os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado os mistérios. Aqui estão os mistérios das Escrituras. O mistério é uma verdade que, havendo estado oculta, agora está divinamente revelada. Porém, na qual, apesar de sua revelação, existe todavia o elemento sobrenatural. Aí você vai ver, porque pregamos também aquele sermão sobre o segredo dentro da revelação. Vocês lembram disso? Quando pregamos sobre o código secreto da mensagem, existe um segredo dentro da revelação. Veja o que o profeta está dizendo aqui. O mistério das Escrituras. O mistério é uma verdade que, havendo estado oculta, agora está divinamente revelada. Porém, na qual, apesar de sua revelação, existe, todavia, um elemento sobrenatural. Que é para as outras pessoas não entenderem a revelação. Foi revelado, e aí todo mundo fica sabendo que é revelado? Como? Não, o elemento sobrenatural, ou o mistério que há dentro da revelação é isso. Que quando é aberto, quando é revelado, as pessoas ficam daquele jeito. Jesus na cruz, e ele sacrificando aí o cordeiro animal, sem ver que o cumprimento daquilo já estava ali dentro dele. Mas eles não podiam ver. Porque existe um elemento sobrenatural quando a revelação é entregue. Então o profeta, ele está listando os mistérios que estavam para ser revelados pelo sétimo anjo, no tempo do fim. Na mensagem dos senhores é esse tempo. Ele continua. O sétimo mistério é o de Deus em Cristo, o sétimo. É o mistério 1, o 2, o 3, o 4. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, como você querer enumerar. Decimal, numeral, seja como for. Mas o sétimo mistério revelado pelo sétimo anjo é o mistério de Deus. Cristo como a plenitude da deidade encarnada
personificada em quem toda sabedoria divina e deidade é restaurada para o homem. Este é o sétimo mistério que o sétimo anjo iria revelar. Então não pense que estamos falando de coisas novas, não. Quando estamos falando sobre a deidade. Nós estamos falando exatamente do sétimo mistério que o sétimo anjo viria revelar. Estes são alguns dos mistérios, os quais este anjo deve concluir. Todos os mistérios de Deus. E os demais, permitam dizer isso com toda reverência, não referindo-me à minha pessoa, senão, referindo-me ao anjo de Deus. A semente da serpente é um mistério, a qual tem sido mistério contido através de todos os anos. Semente da serpente. Nós poderíamos pregar sobre cada um desses mistérios, mas não agora. A explicação da graça de Deus, não uma desgraça, porém uma graça verdadeira. Não existe o que o homem chama um inferno ardente eternamente. Esse é o mistério. Onde se queimarão por milhões de anos, porém, o que é eterno não teve princípio nem fim. E o inferno foi criado. Então, se ele foi criado, ele vai deixar de existir. Todos esses mistérios. O batismo do Espírito Santo sem sensação. O que cria que o batismo do Espírito Santo tinha que rolar pelo chão, gritar, fazer barulho, descansar, para os cabelos, uma pensando da boca, para dizer que tem o Espírito Santo. E um dos mistérios que o sétimo anjo viria revelar era isso, o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas a pessoa de Cristo trabalhando em você. As mesmas obras que ele fez. Veja. O mistério do batismo em água, onde o trinitarismo extremo tem produzido o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E o mistério da deidade, tendo complemento no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. No batismo já está mostrando para você o que é o mistério da deidade. Segundo o livro de Apocalipse, o qual a igreja nesta era havia de receber. Segundo o livro de Apocalipse, a igreja desta era, da era Laodiceia, da era final, iria receber o quê? A revelação sobre a deidade. Bem? A coluna de fogo voltando novamente. Amém? Isto é o que deve ocorrer e nós o estamos vendo. Amém. Oh, como poderíamos seguir nomeando os mistérios. Vendo a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, a mesma coluna que derrubou a Saulo no caminho de Damasco, e a mesma vindo agora no mesmo poder, e fazendo as mesmas coisas, revelando a mesma palavra, mantendo-se palavra por palavra com a Bíblia. Amém? Então vocês podem repetir que está na mensagem do Senhor. É este o tempo. E vamos ler um pouquinho aqui a mensagem revelada de Deus, para entendermos um pouco o que ele falou nessa mensagem. Parágrafo 83 a seguir. Esta é uma parte de sua maneira. Esta é a maneira que ele se manifestou a nós. Que manifesta a palavra eterna. Deus, Jeová, feito carne. Como em João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. No princípio era Elohim. Veja o que é o Verbo. No princípio era Elohim. E Elohim se tornou o Verbo. E o Verbo é Elohim. E o Verbo se fez carne. É a mesma coisa, simplesmente se desenrolando. Como o atributo, veja, ele está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus, no princípio, o eterno, ele nem mesmo era um Deus. Lembra como sexta-feira, quando eu disse? Naquele momento, antes daquele princípio de criação, ele não era Deus. Ele era Elohim, o autoexistente.
Ele só se tornou Deus quando criou os anjos. Porque Deus quer dizer objeto de adoração. Como é que você pode ser Deus se não tem ninguém para te adorar? Como pode haver um Deus sem alguém para lhe prestar adoração? Como pode haver um médico sem doente para que ele exerça a medicina? Não, senhor. Você só é pai quando gera. Em você está o atributo de ser pai. Mas você precisa gerar um filho para poder ser chamado de pai. E ele teria que ser adorado para ser Deus. Veja, Deus não é seu nome. Ele passou a ser Deus quando começou a criar os anjos, e os anjos lhe renderam culto. Aí sim aquele atributo foi manifesto. 100% como ensinou o mensageiro de Deus. Ele nem mesmo era Deus. Deus é um objeto de adoração, ou algo assim. Está vendo? Assim ele nem mesmo era. Ele era Elohim, o Eterno. Por isso, o primeiro versículo da Bíblia que você lê, no princípio criou Deus. A expressão que usaram para escrever a palavra Deus é Elohim. No princípio criou Elohim, o céu e a terra. E a palavra Elohim está na forma plural, por causa dos seus vários atributos. Veja? Ele é Elohim, o Eterno, porém nele estavam os pensamentos que ele desejava que se tornassem matéria. E o que ele fez? Ele então falou a palavra. Você tem que falar. Tá? Você tem que falar. Você tem que pedir. Deus sabe o que você precisa. Mas você tem que pedir. O próprio Jesus que disse assim, ó, pede e dá-se-vos-á. Não é assim? Pedi e dá-se-vos-á. Foi o mesmo que disse, o vosso Pai sabe o desejo do vosso coração, ele sabe a vossa necessidade antes mesmo que você peça. É assim que está na Bíblia. No entanto, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Mas como? Deus então precisa me ouvir pedir para saber o que eu quero? Não, ele já sabe o que você precisa. Mas você tem que pedir. Aí você diz, mas como pode ser isso? 27 anos e vim te mostrar por quê. E é tão simples. Ele diz assim, olha, Deus deseja ouvir de você. Porque ele quer essa aproximação. Pai, eu preciso disso. E não é como meu filho que diz, pai, eu preciso de um caderno, eu não tenho dinheiro às vezes para comprar. Eu preciso de um sapato, mas tem a luz para você pagar. Nosso Deus não é assim. Ele pede e dá-se-vos-á. Mas ele deseja ouvir de você, porque a palavra precisa ser pronunciada para poder se materializar. Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. Este é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. Nada está errado. Elohim materializando-se para que ele possa ser tocado e sentido. E no milênio, porque começou lá falando sobre Gênesis até Apocalipse, e no milênio, ali está Elohim, assentado no trono, no milênio. Como você vai entender a verdade se você não saber o que é o Pai e o Filho? Foi aí que perderam os trinitarianos, que disseram que tem 3 deuses, e os unicistas que dizem que é somente Jesus e pronto. Mesmo com todos os seus súditos em volta dele, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Elohim será sentado no trono no milênio. É só para você quebrar um pouquinho a cabeça, porque vem mais explicação sobre isso futuramente. Como homem que constrói carrilhões ou faz carrilhões, o moldador, cada fino tem que tocar diferente do outro. Os mesmos materiais
porém um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazer o alquimista. Aí ele traz o Moisés, ele traz o Josué, ele traz o Isaías, ele traz o Jeremias, cada um com um ministério, cada um com uma maneira. Um era chorão, o outro era nervoso, tá? O outro não podia ser afrontado, já mandava descer fogo do céu. Cada um tinha um menino. E quando outros quiseram imitar, Senhor, tem aqueles que estão nos rejeitando, estão querendo atirar pedras, querem que eu faça descer fogo do céu para devorá-los como fez Elias. Deus disse, vocês não sabem nem quem tira dos dois. E outras palavras, de que material você é feito? Você tem o mesmo material de Elias? Você tem o mesmo material de Jeremias? Cada um tem que dar um tinido. E quando o tinido é diferente, você diz, olha, isso é um ministério diferente. O que é isso? Isso não está combinando. Você que não está dentro, você que não está dentro do quadro da maneira que deveria estar. Porque cada carrilhão ou cada um daqueles tiros dá um tom diferente, porque eles já foram feitos daquele jeito. O quinto por despejo, cada um dá um tom diferente para que o quadro seja completo. Veja, para fazer o alquimista. E dessa maneira que Deus fez, é dessa maneira. Ele produziu este com aquele, com este com aquele, com este com aquele, até que ele conseguiu exatamente o que ele queria. Trouxe o Adão prometeu a semente da mulher, veio Sete, veio Enos, veio Enoque, até que chegou o tempo de Abraão, chamou Abraão e lhe prometeu um filho. E o filho da promessa, que era Isaac, era apenas um tipo do filho que viria. E foi indo, e ele foi prolongando, foi estendendo. Chegou em Davi, ele restabeleceu novamente o conselho. E disse que teria um filho de Davi que se assentaria no trono, nunca deixaria de ter alguém sobre o trono de Davi. E foi indo, cada um de uma maneira. No tempo de Moisés, ele já falou através de Moisés, o Senhor, vosso Deus, levantará um semelhante a mim. E ele foi moldando, foi trazendo, até que chegou no que ele queria. Um homem perfeito, onde a deidade suprema pudesse se manifestar em plenitude. Porque em cada um daqueles era uma parte da deidade. Até que houve aquela encarnação do verbo, onde a deidade podia habitar em plenitude. Assim é como ele desceu. Deus se revelou em uma coluna de fogo, através do profeta. Logo, no Filho de Deus. Deus, vamos ver como é que ele falou aqui. Deus se desvelou, porque estava velado, escondido, não podia ser dito. Deus nunca foi dito por ninguém. Mas ele se mostrou, ele se desvelou, o véu é tirado. Como foi que ele fez isso? Em uma coluna de fogo, através do profeta. Quando Deus se revela, nós precisamos entender isso. Quando Deus se revela, ele se esconde. O Deus que não pode ser visto, ele precisa ser mostrado. Quando ele se mostra, ele se esconde. Ele primeiro se esconde para poder ser visto. Entendam isso. Ele estava nos profetas. E era rejeitado. Os profetas foram rejeitados. Samuel foi rejeitado. Samuel exercia os 3 ofícios de Deus: rei, sacerdote e profeta. Samuel reinava, intercedia e iluminava o povo. Como rei ele reinava, como profeta ele iluminava e como sacerdote ele intercedia. Esses 3 ofícios de Deus estavam no profeta Samuel. Era Deus, através de Samuel, trabalhando com o povo de Israel. E o povo rejeitado fizeram um rei normal, como as outras nações. Eles não sabiam que ali estava Deus escondido em um homem. Mas alguém precisa ver. Ele se esconde para que exatamente as pessoas não vejam. Tem apenas um pequeno grupo que pode ver Deus quando ele se esconde. Precisamos encaixar essas coisas, colocar isso em ordem, ordenar as coisas. A nossa doutrina. Porque para poder vir para nós a revelação do que é os 7 selos de Apocalipse,
Primeiro veio Deus escondido. Para quê? Para que você pudesse ver ele revelado em sua simplicidade. Amém. Gostoso isso, não é? Ele primeiro se esconde. E quando a deidade suprema se mostrou na terra, ela estava escondida em um corpo de carne. Deus se desvelou em uma coluna de fogo, por e através dos profetas, logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus. Veja, é o mesmo Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. Agora é muito simples, é muito fácil você pegar a expressão dessa e ficar confundido. Porque se ele veio se desvelando e mostrando através da coluna de fogo, através dos profetas, e logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus, Jesus era Deus. Mas depois desse ponto ele diz, veja, é o mesmo Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. Então se você dizer que Jesus é Elohim, você vai ter que dizer que os profetas também eram Elohim. Estão vendo agora o que é? Porque era o mesmo Deus em cada um deles, até que chegou na estatura do homem perfeito. E no outro sentido, assim como Jesus foi chamado de Deus, e é chamado de Deus, os profetas também foram. E quando ele disse o que era, eu sou filho de Deus, se apresentou como filho de Deus. Eles disseram, é blasfêmia. É blasfêmia. Aí Jesus disse, por que vocês dizem blasfêmia eu dizer que sou filho de Deus? Sendo que aquele a quem a palavra se manifestou, que eram os profetas, foram chamados de Deus. Porque era isso que ele era. A manifestação de uma porção da palavra de Deus. Veja. É assim mesmo que a igreja caminha. Também de glória em glória, de glória em glória, de perfeição a perfeição. Foi assim que ele veio. Controla meu tempo aí, porque nós precisamos entrar um pouquinho, preciso concluir esse assunto com o bloco mostrando a sua criação. Muita coisa aqui, mas não dá nem para chegar no começo, né? Eu quero ler para vocês mais um parágrafo aqui na mensagem, a crença de Maria. A crença de Maria. O profeta pregou a mensagem A Crença de Maria no sábado 21 de janeiro de 1971. A crença de Maria. Vejamos aqui o parágrafo 34, já rapidinho aqui, para ver o que ele pregou nessa mensagem. Ele era o raio, lá em cima, lá no passado, aquela coluna de fogo. E aqui estava ele falando com ele, os judeus falando com Jesus. E dizendo, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu era aquele pilar de fogo que estava no arbusto com Moisés. Jesus poderia dizer isso para você. Eu que estou falando com vocês, era aquele pilar de fogo que falou com Moisés na sarça. Vem? Isso era bíblico. Aquele mesmo, eu sou, não eu era ou eu serei, eu sou. Sempre sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós vemos quando eu sou se apresentou entre nós em um corpo. Quando eu sou se apresentou entre nós no corpo do próprio Filho que ele criou, o próprio corpo, o eu sou,
se apresentou para nós no corpo do próprio Filho que ele criou. Veja. E veja, se tornando humano, Deus através dele, se tornando humano para devolver a salvação que o homem tinha perdido no jardim do Éden. Entendem? E assim ele para depois se espalhar sobre nós. Veja, ele dormiu com as pessoas. Ele comeu conosco, ele dormiu conosco, humanamente falando, que ele estava consistido com nós, os homens. Caminhou conosco, se parecia conosco, se tornou de nós. Poderíamos tocar nele, veja, porque somos herdeiros com ele do reino. Então, quando nós achamos aquele pilar de fogo, veja, quando nós encontramos com ele, e ele executou sinais e maravilhas, aí ficaram confundidos. Quem é ele? Quem é ele? Aí o diabo ficou confuso e procurou tentá-lo para descobrir quem ele era. És tu, filho de Deus? Faz com que essas pedras se transformem em pães. Veja que o diabo não tentou dizer, será que tu és Deus mesmo? Tu és Elohim? Não. O diabo tentou dizer, tu és mesmo filho de Deus? Você sabe por quê? O diabo, quando ele era Lúcifer, uma estrela brilhante, ele caminhava lado a lado com o Logos. Porque nesse tempo, o Logos era chamado de Miguel. Fica um pouco difícil a coisa, né, irmão? Fica um pouco complicado. Só que o diabo, Lúcifer, quando conheceu aquele que Deus gerou no princípio antes dele, porque ele é antes de todas as coisas, ele encontrou uma forma. E ele aqui estava em outra, no corpo de carne, chorando, sofrendo com dores, com lágrimas. E ele disse, não pode ser aquele que me expulsou de lá. Apocalipse, e houve batalha no céu. Miguel combateu com seus anjos e expulsou a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Aí você diz, é uma batalha do futuro. Estava falando lá no princípio. E agora, Miguel que eu chamava o anjo, quem era Miguel? Bem, então começaram, não foi só o diabo que contestou, eles também contestaram, não pode, quem é esse? E mesmo quando ele disse, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, aqui está a mensagem, mostra-nos o Pai. Não dá tempo de ler um pouquinho dela hoje não, ele sabe à noite. Há tanto tempo estou convosco. Mas, para diferenciar uma coisa da outra, ele disse, vamos continuar aqui na mensagem da frente, Maria, parágrafo 35. Ele diz, olha, ele confessou, não sou eu, é meu Pai que faz as obras através de mim. Ele é quem faz o trabalho. Veja, o filho não pode fazer nada até que veja o pai fazer primeiro. E o filho faz aquilo que o pai lhe mostra. Amém. Você sabe que é assim que está nas Escrituras. Veja, ele morreu, subiu novamente no terceiro dia, e alguns dias depois disso, havia um Cristo, um judeu com um grupo de soldados ali, com papéis no bolso, uma ordem no bolso, dizendo que ele poderia perseguir a igreja e matá-los. E na estrada para Damasco. Ele estava mal e ferido. Por quê? Porque ele se trombou com o grande pilar de fogo
pendurado lá, e disse: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? E ele disse: quem é você, Senhor? Quem és tu? Quem é esse pilar de fogo? E Paulo sabia o que era o pilar de fogo, porque ele era conhecedor do Antigo Testamento, e sabia que com o pilar de fogo falou com Moisés. E a esse pilar de fogo ele era fiel, ele era guardador da lei de Moisés. E ele estava perseguindo um grupo de hereges, entre aspas, que se dizia seguidor de um que se chamava Filho de Deus. E como Deus pode ter um filho de Deus? É heresia. Então, em fidelidade à lei de pilar de fogo, ele estava combatendo os cristãos. E esses cristãos criam que o Filho de Deus tinha vindo para morrer pelos seus pecados. Então Paulo poderia matá-los e persegui-los, porque eram hereges. Então o pilar de fogo veio à sua frente, o derrubou e disse: você está me perseguindo, eu não entendo isso, eu não estou te perseguindo. Eu estou cumprindo a lei. Deus não pode ter filho. Então será que é a mesma lá de Moisés? Eu não posso perseguir esse pilar de fogo. Quem és tu? Eu sou Jesus. Aí mudou. Duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é dar burro em ponta de faca. Corta mesmo. Está entendendo? Hã? Eu sou Jesus. Porque ele tinha dito: eu venho de Deus e volto para Deus. E agora ele disse: eu sou Jesus. É duro para você chutar contra uma coisa que te cura. O que era isto? Olha, meus amigos. Agora, o olho mecânico da máquina mostra em cima de nós. Ele está se referindo a essa fotografia agora. Moisés, Paulo e William Branham. Esses três personagens, esse pilar de fogo teria que se manifestar visível. E são dissertações que culminam as coisas. Agora, o olho mecânico da máquina fotográfica mostra em cima de nós que aquele pilar de fogo é o mesmo que conduziu os filhos de Israel. E agora é conseguido fazer as mesmas coisas. Ele está fazendo as mesmas coisas quando ele estava nele. Ou não é o mesmo pilar de fogo, mas se faz as mesmas coisas. Como você pode duvidar disso? É bíblico. Isto é a Bíblia. Veja, isto é a Bíblia. É o mesmo pilar de fogo. Mas tendo um pedacinho aqui. 52 da mensagem, a crença de Maria. Parágrafo 52. Tá? Vamos considerar para tudo mais fácil, né? O que é aquele pilar de fogo? O que é aquele pilar de fogo? Guiou Israel, que encontrou com Paulo, se apresentou para William Branham. O que é aquele pilar de fogo? É o anjo do Senhor. Está aí uma outra revelação que você lê as Escrituras e talvez você não sabia. E o anjo do Senhor bradou a Abraão. Aquilo era o próprio Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. Alguém já ouviu aquela parte? A entrevista, quando dois irmãos entrevistam o irmão Branham, que ele foi filmado. E ele, quando fala desse pilar de fogo sobre essa foto, ele diz assim: a minha humilde opinião é o anjo do pacto, aquele mesmo anjo que guiou Israel pelo deserto até a Palestina. O anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. O que é aquele pilar de fogo? É o anjo do Senhor. O que é o anjo do Senhor? O mesmo que estava na sarça ardente. O mesmo que estava
em Jesus Cristo. O mesmo que está hoje à noite em você. Amém. O mesmo aqui, o mesmo Senhor Jesus, o grande, o maior. Mensagem Crença de Maria, parágrafo 52. Bem, deixaremos isso aqui para mais tarde, mas vamos agora ler um pouquinho das Escrituras para concluirmos sobre o Logos mostrando sua criação. Estamos pregando sobre o Logos, sobre a deidade, mostrando que Deus não é três pessoas, como diz os trinitários, e mostrando que não é só Jesus como os unicistas, mas que há um Deus e que gerou um Filho. E através do Filho, ele realiza todas as coisas. E aquele que não persevera nessa doutrina, João disse, nem sequer o salvo. É duro. Aqui, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o salteis. Que doutrina? A do versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Não foi só por falar ou por explicar coisas difíceis que o William Branham pregou sobre o Logos e sobre a deidade suprema, mostrando para nós o que ela é, o que ela significa, e isso tem sido deixado de lado por muitas pessoas. Mas, muitos que não sabem, nós não podemos acusar quem quer que seja, porque eu também não sabia, você também não sabia. Mas se você crê que Deus, no tempo certo que mostra as coisas, Ele está nos mostrando isso agora. Vamos ler um pouquinho as Escrituras, para entendermos. O Logos contando a sua própria criação. Antes disso, lembre-se daquela Escritura que diz assim: Pai, glorifica teu Filho com aquela mesma glória que te amamos da fundação do mundo. E eu vi sua voz dizendo: já o glorifiquei, outra vez o glorificarei. Vocês lembram dessa Escritura? Não é isso? Vamos ler um pouquinho. Eu quero que vocês abram suas Bíblias do livro de Provérbios. E você vai entender agora que a primeira criação do Senhor, ou a primeira criação de Elohim, foi o Logos. Tudo que Elohim precisava fazer era criar o Logos. Através do Logos, ele cria todas as outras coisas. A Bíblia diz no livro de João, no livro de Gênesis, no princípio, Elohim criou. Mas como Elohim criou? João explica que o Logos que estava com Deus, que saiu de Deus e que se fez carne, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele diz: eu sou a luz do mundo, mas Deus é que é luz. Deus é luz. Jesus podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Porque ele era a luz do mundo, ele veio trazer a luz para o mundo, ele veio trazer Deus à terra. Ele veio manifestar Deus na terra. Deus e sua palavra é a mesma coisa. E Jesus era a manifestação ou a materialização da palavra de Deus. A primeira criação do Senhor foi o Logos. E o Logos é o seu corpo e seu pão. A primeira criação do Senhor, a primeira criação de Elohim foi o Logos. O Logos. Estamos falando tanto dessa palavra sem explicar o que significa ela, né? Mas vocês primeiro decorem bem, coloquem uma parte do vosso cérebro aí, pelo menos essa palavra, para depois vocês saberem o que ela significa.
A primeira criação de Elohim foi o Logos. E o Logos é o seu corpo teofânico. E esse grande ser entrou nesse corpo. Logos. Que chamamos de teofania. E ainda não é uma palavra tão apropriada para explicar o Logos. Porque teofania é uma aparição. É uma aparição de Deus, que vem de duas palavras, teo e faneiro. Teofania. Aparição de Deus. A divindade se mostrando. Mas, no Logos, não é apenas a divindade se mostrando. O Logos é a morada de Elohim. É o tabernáculo dele. Como o seu espírito precisa de um corpo para estar. Elohim criou primeiro seu corpo teofânico, que chamamos de teofania, porque Deus é espírito. Como espírito ele não tem forma. E ele precisava assumir uma forma. Então esse espírito entrou nesse corpo. Este corpo teofânico, ou seja, espiritual, onde nós lemos no outro culto, onde o profeta disse que ele não poderia fazer a obra da redenção sem primeiro se tornar carne, porque quando logo foi criado, era espiritual. Bem? Era algo espiritual, que não come, não bebe, não precisa disso. Bem? Então ele, através desse corpo, ele criou todas as coisas. Quem criou? Elohim criou todas as coisas através do Logos. Vocês estão com a sua Bíblia aberta aí em Provérbios, para concluir? Provérbios capítulo 8, versículo 22. Provérbios capítulo 8. É onde nós estaremos lendo para terminar a nossa escola. Qual é o título aí que você tem? Em Provérbios 8, a sabedoria existe desde a eternidade. Essa sabedoria não pode ser apenas conhecimento. Entende? Porque ela existe desde a eternidade. Versículo 22. O Senhor me possuiu. É assim? Vocês estão lendo, acompanhando? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. No princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. Bem, é fácil ler isso aqui. Como a sabedoria. Agora, como é que isso é mostrado para que você entenda logo mostrando a sua criação? Vou repetir para vocês e ver as palavras que eu vou pronunciar nisso aqui. O Senhor, Elohim, me possuiu. Possuiu o quê? O Logos. O Senhor me possuiu. Elohim possuiu o Logos. Vocês acham que veio de onde a palavra possessão? Possuir, tomar conta, dominar, preencher. A água possui o copo quando preenche. Deus precisa possuir sua vida, nosso coração. Mas primeiro precisa entrar um preenchimento total, estatura do varão perfeito, a natureza de Cristo. Aí Deus possui você. E se o homem não deixa Deus possuir, o diabo possui. Então o que nós temos é uma geração de possuir. E não pense que possessão é só inserção espírita, não quando recebe determinadas entidades demoníacas, são demônios caídos. O mundo está cheio de possessos. E no lado religiosos possessos, evangélicos possessos, crentes possessos.
porque eles não têm a possessão que estava no Logos. Para poder Deus se tornar tudo em todos, esses todos que são seus filhos, seus atributos, precisam serem possuídos como Logos. Cristo foi possuído no princípio, quando foi criado. O Senhor me possuiu. Ali logo está dizendo, Elohim me encheu, tomou conta de mim. No princípio de seus caminhos, e foi no início lá, desde antes de suas obras. Antes das coisas serem criadas, o Logos foi possuído por Elohim. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida. Quem foi ungida? O Logos, que é a... Ora, o termo da palavra já nos mostra. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Se é o princípio, o primogênito, o primeiro, porque foi o primeiro que foi gerado, o primeiro que foi criado. As outras coisas vieram depois dele, porque já precisou dele para fazer. Por isso aqui ele se apresenta mostrando que foi antes de tudo, antes de todas as coisas. Mas para poder alguém se apresentar, teve que ser um homem que foi dotado, que foi também possuído por essa sabedoria. Salomão. Por isso que a rainha de Sabá, ela viajou todo o deserto para ver essa sabedoria de Salomão. Só que ele estava numa pequena parte. Em Jesus estava em plenitude. Por isso que ele disse, eis aqui o maior que Salomão. Não disse que a rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo para condenar aquela geração que tinha rejeitado a plenitude do Logos, da sabedoria, da deidade, que está no corpo de carne, Jesus Cristo, e ninguém estava percebendo, ninguém estava vendo que iriam, era matado. Versículo 27, Provérbios 8, 27. Aliás, o 26, né? Estava. Quando ele, Elohim, não tinha feito a terra nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. O 27. Quando ele, Elohim, preparava os céus, aí ele me fez? Aí ele me criou? Não. Quando Elohim, esse ele, saiba que esse Elohim, quando Elohim preparava os céus, aí estava eu, o Logos, a palavra. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu, Logos, estava com ele, Elohim. Por isso que João 1 diz, ele estava com Deus. E você estudando apenas essa palavra com, você vai ver a proposição por que isso. Com Deus. Então eu, o Logos, estava com ele. Ele quem? Elohim. E era seu arquiteto. Você vai entender agora melhor porque passamos fome. E era muito fácil apenas explicar que era Deus falando com seus anjos. Parece que muda as coisas. Não é que muda, é que amplia, esclarece. Entende? Era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias. Sabe o que é um pai amoroso? Se deliciando com seu filho. Você diz, pode falar assim com Deus?
Sim. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Vejam como a criança brinca na eternidade brincando na porta do Pai. Essa coisa me faz regozijar a alma. Porque fica mais fácil agora você compreender os termos das Escrituras. Eu era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante Ele. Ele quem? Elohim, em todo o tempo. O versículo 30. Regozijando-me no seu mundo habitado e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aí fica mais complicado ainda agora. Enchendo-me de prazer. Porque ele foi o princípio, ele foi o primeiro. Mas depois vieram os outros atributos. Depois veio eu em você. Porque a sua teofania, o seu corpo teofânico, foi preparado, foi lá. Foi desde lá. Por isso que aquela teofania, ou aquela parte espiritual sua, quando houve a grande tentação, a política do céu, foi feita aquela grande eleição, as teofanias que caíram, seguiram a luz, não adianta você pregar para elas que elas não vão se converter, não. Porque a sua parte espiritual está encaminhando elas para o inferno. Porque é lá onde eles estão. Mas se você está lutando, olha, chorando, se arrependendo, e vai ao culto, e lê a Bíblia, e procura fazer o que é correto, sabe o que é isso? É a sua teofania te puxando para o céu. É para cá que você vem. A sua parte está aqui. Você é de Deus. Esses nem precisam existir. Eles só precisam de um toque. Agora João 1, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João. É mais fácil. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Verbo é o Logos. Porque o Logos precisava sair do outro Logos. Era Deus saindo de Deus. No Pentecostes, Deus se repartiu entre a sua igreja. Mas primeiro ele teve que se repartir no princípio, lá. No princípio era o Verbo, Logos. O Verbo estava com Deus. Podia sair porque estava com ele. Só pode sair o fim de mim porque já estava comigo. Aí você pode entender por que foi que Levi pagou dízimo quando estava no lombo de Abraão. Se ele não estivesse lá, ele não teria se manifestado depois. O Verbo estava com Deus. Elohim. E o Verbo, logo, era Deus. Elohim. Ele, estou lendo João. Ele quem? O Logos, estava no princípio com Deus, com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Logos. E sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito e feito. Então compreenda agora isso. A primeira criação do Senhor foi o seu próprio corpo, que é a sua teofania. Vamos usar aqui a palavra teofania, para que não fique muito complicado. Mas depois você vai poder entender que não seria ainda a palavra própria para ser usada aqui. Mas vamos aos poucos. Era a sua teofania. Em seguida da criação do Logos, quando o Logos saía de Deus,
como é explicado, não se via nada, porque os olhos nunca foi visto, mas daí a pouco saiu uma pequena luz, clara, branca, e aquele era o Logos. Em seguida, depois da criação do Logos, ele criou os anjos. Aí, quando ele criou os anjos, ele passou a ser Deus. Aí ele poderia ser chamado de Deus. Ali estava alguém a quem se poderia adorar. Aí o Senhor não só criou os anjos, mas também criou nossas almas. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso foi tudo lá no princípio. Predestinou antes da fundação do mundo. Ali você foi criado. Ali você foi gerado. E o Logos, quando ele se faz carne, quando ele se manifesta, ele não vem à Terra fazer outra coisa a não ser resgatar esses que foram gerados também lá no princípio. Entende? Você não tem por que se desviar, você tem que voltar para cá. Por isso ele diz assim, quem é de Deus? Não é convertendo maligno, filho de Satanás, não trazendo para a igreja, não. A nossa missão é chamar os que já são de Deus. E que o diabo está tentando enganar, está tentando segurar. Jesus disse, quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Por isso você não fica mais quieto, não fica quieto. Quando uma pequena palavra você escuta e isso é diferente. Tem alguma coisa aqui, porque é Deus te chamando. Adão, Adão, onde sai? Você vem toda a casa. Pequei, desobedeci e até culpa. Foi a mulher, foi o filho, foi o marido, foi o patrão, e culpa todo mundo por suas desgraças, por suas misérias. Melhor assumir a culpa. E dizer, Senhor, eu peguei, eu fiz errado, eu fui errada, eu quebrantei a lei, eu quebrei os mandamentos, eu não mereço nada, mas aqui estou, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele faz? Ele não sacrifica o cordeiro e te cobre com a sua própria pele. Foi isso que ele fez com Adão, foi isso que ele fez com todos nós lá no princípio, quando o cordeiro de Deus foi sacrificado. E se o cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, teve que ter alguém para sacrificá-lo. Por isso que o profeta de Jesus não pode ser seu próprio pai. Está entendendo um pouquinho mais agora? Então, meus amigos, os eleitos já foram eleitos nele antes da fundação do mundo, assim como o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Apesar disso ter acontecido faz 2000 anos. Para o Senhor, foi antes da fundação do mundo. É o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram a besta e tal, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, não adoram a besta, não adoram a imagem da besta, não recebem a marca da besta, porque para isso eles primeiro se fundamentam na doutrina de Cristo, onde está a base da sua fé. Não se revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, a revelação, e Pedro disse que era Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos colocar de pé. As mágoas e a dor cruel, comigo vem também participar desta alegria que jamais tem fim, sentir a glória de Jesus brilhar.
ele disse com eterno amor: quem crê em mim não desfalecerá, será bendito em meu coração, em Canaã comigo viverá. Em Canaã, em Canaã, em Canaã comigo eternamente tu irás morar. Em Canaã, em Canaã, em Canaã comigo eternamente tu irás morar. A profecia se cumprindo está, e brevemente surgirá no céu. Com alegria vamos contemplar a grande glória, o Filho de Deus. Oh, como é bom saber que além do véu existirá somente o louvor do povo santo, salvo por Jesus, que há de ver a glória do céu.